toque quando tiver. Boa noite, estamos aqui com mais um Variando Entrevista. Eu, Laura Machado e Leonardo Lopes. Boa noite, Léo. Boa noite, Laura, tudo bem? Como é que tá? Boa noite, Thiagão, nosso convidado, aí você vai apresentar ele, mas mais uma edição, a segunda, né, o segundo episódio. Tenho muita conversa boa para falar com o Thiagão hoje sobre automobilismo em geral. Então, nosso ilustríssimo convidado de hoje, Thiago Mendonça, comentarista de automobilismo na Band, um cara apaixonado pelo esporte, veio aqui conversar com a gente hoje. Então, boa noite, Thiago, seja muito bem-vindo ao Variando Esporte. Espero que você goste bastante aqui da nossa conversa. Boa noite, Laura. Boa noite, Leonardo. Obrigado pelo convite. Como eu te falei, eu acompanho muito, né, as novas gerações aí do nosso jornalismo. Fico feliz de estar aqui com vocês, de poder trocar um pouquinho de ideia, de experiências também e falar do assunto que a gente gosta tanto, que é automobilismo, né? É sempre um prazer. É isso, Thiagão. Primeiramente, muito boa noite também. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria começar com você falando de onde veio essa paixão pelo automobilismo, assim, da onde que surgiu esse amor mesmo. Você teve alguma referência, algum ídolo, alguma coisa? Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Então, na verdade, eu honestamente nem sei te responder essa pergunta direito, porque o que minha mãe conta é que eu já assistia corridas de Fórmula 1 no colo do meu pai, via na TV, mas eu não tenho essas lembranças. Então, o que eu posso efetivamente dizer é que quando eu tinha ali os meus 11, 12 anos, a partir de 95, 96, eu comecei a acompanhar com maior regularidade o automobilismo. Comecei a acompanhar as provas com mais regularidade, ver todas as provas da Fórmula 1, acompanhar a Indy. Então foi um momento ali que eu senti que o automobilismo tinha realmente uma paixão maior dentro de mim, né? E aí o que acontece, paralelamente a isso, para consumir informação de automobilismo, eu passei a ouvir muito rádio, porque nos anos 90, a internet ainda engatinhando, né? Poucas casas tinham acesso à internet e o que tinha na internet também não era grande coisa. Então, o que a gente tinha para se informar era rádio e televisão. Televisão, o espaço era menor, então o rádio oferecia muito isso para quem estava a fim de ter informações a mais. E eu ouvia muito a Rádio Jovem Pan aqui em São Paulo. A rádio tinha cobertura completa nos circuitos, né? Enviava sempre o Flávio Gomes, que era o repórter, para acompanhar as provas, narração do Nilson César, comentários do Cláudio Karsug, e eu era fã de todos eles. E aí, quando eu tinha 13 anos, isso em 1997, eu acabei ganhando uma promoção da Rádio Jovem Pan, que era um boné autografado pelo Gil de Ferran. E precisava ir lá retirar na rádio, marquei já de ir, de fazer uma visita, de conhecer a rádio. E nesse dia eu conheci também o Flávio Gomes, que tinha acabado de voltar do Grande Prêmio da Hungria e tal, e estava com a minha irmã nesse dia. E assim que eu entrei no escritório, que eu vi os quadros dele, as credenciais, eu fiquei assim encantado. E logo depois, quando a gente saiu de lá, que eu fui tomar um café com a minha irmã na galeria do prédio, eu falei para ela, falei, olha, é isso que eu quero fazer, eu quero ser jornalista. E como eu já gostava muito de automobilismo, uma coisa levava a outra, né? Eu queria ser jornalista de automobilismo. Então, ao longo da vida, eu acabei fazendo até outras coisas que eu me orgulho bastante também, principalmente a passagem que eu tive no futebol, lá mesmo na Rádio Jovem Pan, onde eu trabalhei mais tarde. É uma coisa que eu me orgulho bastante, mas a paixão está no automobilismo e não importa para onde eu vá, eu sempre vou voltar para cá, para esse lugar, pro automobilismo. E você começou numa rádio comunitária, né? Você é de Ribeirão Pires. Então, acho que até para nós aqui que somos do interior de São Paulo também, como que foi a sua jornada na sua carreira de sair do interior de uma rádio comunitária para chegar ali num alto nível, né, do jornalismo? Então, conta um pouquinho mais de como que foi a sua jornada até chegar onde você está hoje. Então, assim que eu decidi ser jornalista, que eu comentei isso com a minha irmã, não foi aquela coisa de, vou terminar então, quando terminar o colégio, vou fazer uma faculdade
e vou trabalhar com isso. Não, eu queria trabalhar imediatamente. E eu tinha 13 anos, então isso não era possível. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a acompanhar emissoras de rádio, os jornais que eram publicados lá na cidade. E quando eu tinha 14 anos, no ano seguinte, em 1998, eu fui até a rádio da cidade conversar com o dono, que era o senhor Ademar, com quem eu tenho contato até hoje, um grande carinho, aliás, por ele. Fui até lá na rádio e falei para ele, falei, olha, eu gosto muito de esporte, mas principalmente de Fórmula 1, e eu acho que eu quero já treinar, quero estar pronto para quando pintarem as oportunidades, eu já estar bem preparado. E gostaria de falar no rádio aqui, gostaria de falar na emissora sobre Fórmula 1, se você achar que eu posso. E ele topou, falou: vem aí, quantas vezes você quer ver por semana? Duas, três, quatro? Eu falei: eu venho todo fim de semana de Fórmula 1, eu venho em todos os dias, quinta, sexta, sábado e domingo, e faço o boletim aí. E aí a gente combinou os horários, tudo direitinho, e assim começou. Então eu tive essa primeira oportunidade na rádio lá de Ribeirão Pires e foi muito legal porque era um palco menor em que eu podia começar com a idade que eu tinha, errar como eu certamente erraria muito, né? Então foi divertido, foi gostoso e ao mesmo tempo me ensinou um pouco como é que funciona, né? O jornalismo, enfim, tudo que eu viria a precisar depois, inclusive a parte comercial, porque a minha irmã trabalhava no cinema da cidade e, coincidentemente, o patrão dela também gostava dos boletins e tal, e passou a patrocinar. Então, eu passei a ter um patrocínio ali, já na rádio do cinema, e aí isso foi gerando cada vez mais interesse. E eu fui, aos poucos, crescendo nessa profissão, né? Antes mesmo de entrar na faculdade, que veio mais tarde, aí, quando eu me mudei para São Paulo, a partir de 2005. Aí já aqui em São Paulo, já com essa carreira já praticamente iniciada, né? É isso, depois da rádio, tudo ali, eu lembro bem em 2005, acho que, se eu não estou enganado ali, a Rede TV, né, que veio com a Pickup Racing, e aí depois passagens pela Jovem Pan, como você falou, cobrindo o futebol até, a Copa 2014, né, que você teve a oportunidade de cobrir, a Copa aqui no Brasil, cobrir em loco lá, também reportagens ali junto com o futebol. Mas eu acho que você teve um grande destaque ali no Alto Mais, né? Eu acho que foi um programa muito importante ali na sua trajetória. Você está de acordo com isso? Você tem um carinho especial pelo Alto Mais? Totalmente reconheço isso. Na verdade, eu acho que a partir do momento que eu passei a ter um espaço fixo na TV, é que eu passei a realmente ter o reconhecimento dos promotores e das pessoas de que eu fazia um bom trabalho, de que eu podia ser lembrado para as oportunidades. Então, se a gente puxar, em 2005 eu tive as minhas primeiras chances com reportagem na Rede TV. Depois passei para comentário, fiz a 1GP, fiz algumas coisas legais. Na própria Band também, a partir de 2011, com o Campeonato de Gran Turismo, depois a Indy. Mas tudo isso eram projetos que começavam e terminavam sem que eu me estabelecesse, né, de fato, como um personagem que podia ser lembrado mais futuramente por outras emissoras e para outros trabalhos. Então era uma batalha quase que começava do zero sempre, né? Até que em 2015, de fato, eu tive essa oportunidade no Automais, que era dentro do canal Band Esportes. Era um espaço terceirizado, na verdade, né? Então, assim, o Automais comprava esse espaço dentro do Band Esportes, mas, ao mesmo tempo, era uma grande vitrine. Então, a partir de 2015, com a anuência do Marcelo Santana, que é o dono do Automais, a gente passou a produzir um quadro específico de automobilismo lá, e começamos a acompanhar a Stock Car, enfim, outras categorias, e isso foi me dando cada vez mais força, né? Então, foi bacana de ter tido essa oportunidade, até que em 2021, quando a Band estava montando o time dela de automobilismo, eu insisti bastante lá, né? Liguei para os caras o tempo todo, enfim, fui o chato, o mala da vez, e argumentando tudo isso, né? Que eu tinha construído uma história legal com eles antes,
e que tinha com o programa Automais já também estabelecido um vínculo ali, querendo ou não, apesar de ser um programa terceirizado, né, um espaço comprado. E deu certo. Então, aí, em fevereiro de 2021, eles acabaram me chamando de forma definitiva e aí estamos até agora. É isso. Você estava a primeira passagem pela Band ela acaba, depois você volta para a Rede TV até, né, ali com a NASCAR e tudo. Sim. E aí tem, eu até ia perguntar justamente disso ali porque quando a Band adquire ali os direitos primeiro da Stock Car ali no final de 2020, depois da Fórmula 1 no início do ano de 21, você ainda não estava lá, né? E depois, então, muito bem explicado aí, você foi atrás de voltar para a televisão. Eu queria entrar agora, Tiagão, nas entrevistas, cara, assim, porque acho que todo o sonho ali de quem fala de automobilismo, a Fórmula 1 é o grande ápice ali do esporte, e você já pôde ter a oportunidade de estar cara a cara com os grandes nomes. A gente pode estar aqui Hamilton, Verstappen. Como que foi esses encontros aí? Como é que foi o sentimento, assim, tanto de fazer entrevista com esses caras, mas também ali de, realizei, assim, conseguiu chegar no meu auge aqui, no ápice da minha profissão e entrevistar grandes nomes da modalidade. Cara, é muito legal porque, de fato, é o nosso gol, né? É um momento de celebração, é quando a gente consegue ter a oportunidade de ter nomes importantes respondendo às nossas perguntas para que a gente leve para o público a informação. E, de fato, cada um desses momentos eu desfrutei bastante, assim. Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa bastante desafiadora, porque você imagina quantas entrevistas esses caras dão por ano, né? Eu diria que milhares, de fato, milhares, e ao longo de um ano. Então, é muito difícil você ter alguma coisa diferente para extrair do cara. Então, é um trabalho ali muito forte de preparação, de pesquisa, de entender o que o cara já falou, o que ele ainda não falou, o que pode ser útil, o que não. Alinhar com a assessoria de imprensa também é um negócio muito difícil, porque todas as perguntas para esses caras, quando não é em coletiva, elas precisam ser passadas precisam passar pela assessoria primeiro, e muitas perguntas são vetadas. Então, por exemplo, sei lá, você vai entrevistar o Hamilton esse ano, e aí você quer perguntar sobre o dossiê que ele preparou pedindo mudanças na Ferrari para o ano que vem. Você não vai conseguir, porque essa pergunta não vai passar. Então, é um desafio, sem dúvida alguma, mas foi muito prazeroso, muito bom, assim, e eu acho que eu consegui extrair algumas coisas bem legais, né, desses caras todos. Eu acho que a do Verstappen é uma que eu tenho um certo carinho pela entrevista, porque ele ainda não era campeão mundial, mas já estava crescendo bastante, né, no automobilismo, já tinha vencido corridas, e eu me lembro que eu fui para um lado, assim, mais do perfil dele, de fora do automobilismo, perguntei até como é que ele tinha lidado com a escola, né, enfim, tendo assinado o contrato tão cedo na Fórmula 1, e ele deu respostas boas, então foi um momento legal, assim. Então, sempre que você tem a oportunidade de ter ali os 10, 15 minutos, 20 minutos que a assessoria te dá para conversar sozinho com os caras, é legal, porque você pode explorar um pouco mais ali o seu conhecimento, né? E fazer o cara falar coisas diferentes que você ainda não tinha ouvido nem lido dessas milhares de entrevistas que a gente coleta durante o ano aí, que o cara deu para todos os veículos durante o campeonato, né? Cara, e teve uma aqui em específico com o Ricardo, né, que deu ali uma certa polêmica. E pra gente aqui de fora, né, que a gente vê ele, né, nas câmeras, é sempre um cara muito extrovertido, muito animado ali. Como é que foi para você? Primeiro conta, né, como é que foi essa história, essa polêmica que deu ali com ele. E como é que foi também essa recepção talvez até uma decepçãozinha ali de um cara que parecia ser muito gente boa nas câmeras e na hora ali não foi tanto? Então, é um aprendizado também, um grande aprendizado. A verdade é a seguinte, não é porque ele me tratou mal em um momento que ele não é um cara gente boa, pelo contrário, ele todo mundo sabe disso, todo mundo que convive com ele diz isso, assim como eu também não sou um mala sem alça que saio brigando com as pessoas. Então, só que às vezes isso acontece, às vezes você está ali num momento querendo fazer o seu trabalho, a pessoa não está tão disposta a atender, e era exatamente o que estava acontecendo naquele momento.
ele tinha tido um dia difícil, depois disso eu vim a descobrir e conversar com a assessoria dele mais tarde. Ele tinha tido um dia muito difícil lá em Interlagos, quebrou o motor, enfim, tinha uma incerteza muito grande da sequência da carreira dele, até da permanência na Red Bull no futuro, né? Era um momento de ascensão do Então, Max, né? era um momento de ascensão do Max. E isso foi meio complicado. E aí também aquela coisa, né? É um verdadeiro tsunami, né? São várias coisas acontecendo que se transformam numa bola de neve. Era uma entrevista que era para ser só eu e ele, uma entrevista longa, uma entrevista que ia ser veiculada na TV sobre o Daniel Ricciardo, com todos os detalhes, etc. E essa entrevista foi por uma dessas coisas de má organização do patrocinador dele. Ela foi reduzida e eu não ia poder fazer mais, só ia poder participar da coletiva. Eu falei, não, coletiva para mim não serve. Só que, ao mesmo tempo, tinha um compromisso com o patrocinador dele, que o próprio Automais gostaria de agradar, enfim, de ter um relacionamento. Então, tinha que dar matéria, não tinha o que fazer, e aí a assessora falou, você pode fazer uma pergunta, então, exclusiva, só você. E aí, cara, eu falei, o que eu vou perguntar para ele? Uma só. Eu tinha uma folha de 20 perguntas lá para fazer. E uma pergunta só não vai me render uma matéria. Eu não vou conseguir encaixar uma matéria de uma pergunta só. Então, ele não vai entrar. E para salvar a matéria, para falar, não, a gente vai conseguir encaixar isso, o que eu pensei? Eu falei, bom, eu vou perguntar a ele sobre o Max. Porque se eu perguntar sobre o Max, eu consigo encaixar na matéria do Max. E assim o patrocinador fica contente, ele aparece, meu chefe gosta porque eu trouxe a matéria, e fica tudo certo. E assim, não me passou pela cabeça que seria um problema, porque nunca é. Imagina, o Lando Norris responde sobre o Oscar Piastri 300 vezes no fim de semana, e o contrário é a mesma coisa. O Hamilton responde sobre o Leclerc 200 vezes no fim de semana. E, enfim, faz parte. E eu achei que ele saberia lidar com isso também. Mas talvez por toda a questão envolvendo aquele dia ali que não estava legal para ele, e ele não lidou tão bem assim. E foi desrespeitoso, sabe, com a gente ali, com o meu trabalho, com o trabalho da equipe. Esses caras são muito bem treinados. Então, por exemplo, se eu perguntar uma coisa que ele acha o maior absurdo do mundo, ele vai respirar e vai dar uma resposta boa e completa, sem descer do salto, sabe? E não foi o que aconteceu. Eu perguntei uma coisa que nem era tão séria assim, né? Pelo contrário, só para ele falar um pouquinho do companheiro dele que estava em ascensão. E ele deu essa pirada, enfim, respondeu de uma forma que foi mal educado, e eu também tomei as dores da equipe e fui mal educado também. E a partir desse momento teve essa ruptura e uma entrevista que acabou não indo para o ar, não podendo ser veiculada, enfim. Foi um desastre total e completo. Mas são coisas que servem de aprendizado para a gente também, né? No caso dele, ele teve uma conversa, depois eu soube, com a assessoria de imprensa, né, para reagir melhor a esse tipo de situação, para não ficar exposto a esse tipo de situação. E do meu lado, aprender também que a gente não precisa agradar todo mundo e que a gente não precisa abraçar o que não serve para a gente, sabe? Uma pergunta com o Daniel Ricciardo, obrigado, não preciso, não quero, sabe? Aprender a falar não também. Porque nessa tentativa de, é a única oportunidade, só tem uma pergunta, quando é que a gente vai estar de novo com o cara? Você quer fazer e não vai fazer direito. Vê que não vai fazer direito, vê que não vai fazer bem, abre mão, não tem problema nenhum. É mais saudável e melhor para todos. Porque assim, eu fiz uma pergunta que servia muito pouco para mim, ele ia dar uma resposta que para ele também não servia muita coisa, então não era bom para ninguém aquilo ali. E faltou essa inteligência antes de começar tudo, de falar, não, sem a entrevista completa, não vamos fazer e vamos embora, enfim. E é isso que serve de aprendizado também para as próximas oportunidades. Com certeza. E a gente está aprendendo aqui também, né? Porque, assim, esperamos chegar também, né, nesse momento da nossa carreira. Então, a gente já sabe como funciona, você já está dando várias dicas para a gente. E até aproveitando para falar sobre as experiências, né, que o jornalismo proporciona, que o automobilismo proporciona, eu queria saber
como você recebeu o convite para fazer o comentarista ali, para ser o comentarista do GP da Bélgica, que foi um GP em que o Bortoleto pontuou, então já vira uma corrida ali muito mais feliz para a gente, né? Então, como que você recebeu o convite, como foi sua reação também, porque é outro momento muito especial, né? Foi, sem dúvida. Esse ano eu acabei tendo, por circunstâncias, a oportunidade de fazer duas provas, né, na Fórmula 1 na Band. Fiz o Grande Prêmio da Bélgica e fiz o Grande Prêmio de Singapura. E foi uma oportunidade inesperada, porque o time de Fórmula 1 da Band conta lá com o Sérgio Maurício, o Reginaldo Leme, Max Wilson, o Felipe Giafone, esse é o quarteto ali, e a Mariana Becker como repórter. E o que há é um revezamento entre os dois pilotos, né? Entre o Max e o Felipe, até por compromissos profissionais do Felipe, que é piloto também ali. Tem corridas em finais de semana que batem com a Copa Truck. Ele se divide com o Max nessa função. A minha função é estar disponível para o Supermotor no Band Esportes, para as categorias de base sempre, para as categorias nacionais, Stock Car, Copa Truck, Porsche Cup, tudo isso, e também para os treinos livres de Fórmula 1. Mas aí, ao longo do ano, o Reginaldo teve um convite para fazer um trabalho na Bélgica e foi liberado pela Band. E a partir do momento em que ele foi liberado, o meu chefe, o Denis Gavazzi, entrou em contato comigo e falou: olha, a gente quer que você participe da transmissão também. Se eu não me engano, a primeira foi com o Max, a segunda foi com o Felipe, para ter esse complemento, né? Para ter um olhar de um jornalista, para ter a informação, a linguagem de um jornalista que é diferente. E, então a gente quer que você se prepare para fazer isso. E, claro, para mim foi uma honra muito grande, né? Eu já tinha feito Fórmula 1 no rádio, na Rádio Jovem Pan, como eu falei, na transmissão era com o Karsug e com o Christian Fittipaldi na época. E então foi uma situação diferente, mas assim, uma alegria, uma satisfação, uma realização, mas ao mesmo tempo o que eu posso falar, e isso também é válido para quem tem interesse em fazer isso na vida, mais do mesmo. Assim, é uma corrida de carro. Então, assim, eu me preparei da mesma forma, eu pesquisei as coisas do jeito que eu sempre pesquisei, eu participei com a mesma intensidade, falei o que eu pensava, o que eu sabia, sem mudar muito as coisas, sabe? Então, não importa se é uma corrida de kart ou se é o GP da Fórmula 1, a sua preparação é a mesma, você tem que estar pronto para aquilo. E embora a audiência muito maior, aliás, foi coincidentemente também a maior audiência do ano, porque foi aquela prova com chuva que demorou para largar. Então, apesar de ter um impacto maior, né, de chegar a mais gente, o trabalho é o mesmo, é ajudar quem está do outro lado a enxergar melhor a corrida, a enxergar melhor o que está acontecendo. Então, por isso que eu curti, mas é isso, foi normal, foi como uma transmissão, como uma outra transmissão, como tantas que eu faço, né? Então, isso é bom porque te deixa mais tranquilo também, não te deixa tão nervoso, não te pune tanto pelos erros, né? Porque obviamente você vai cometer um deslize ou outro, é normal. E então você não pira por causa disso. Então foi tranquilo e assim, agora a Fórmula 1 vive uma nova fase, né? Tá indo para o grupo Globo, mas eu acho que a experiência que eu tive e a possibilidade de estar lá, de botar a cara lá, me ajudou bastante para futuro também, enfim, para ser para continuar tendo as oportunidades que eu batalho lá dentro, né? Não, perfeito. E até aproveitando que você já falou sobre o olhar do jornalista, né, e também sobre preparação, queria saber como que você está se preparando para Interlagos agora, quais são as suas expectativas para a corrida, no que você planeja ficar de olho também. Você comenta bastante no Twitter, nas redes sociais, então queria saber o que você já está acompanhando aí, o que você espera dessa corrida tão importante, especial para a gente aqui na nossa casa. Então, é uma semana mais agitada, né, com uma série de compromissos aí, de eventos, não dá para estar em todos, mas dá para acompanhar o que acontece na maioria deles, né, ficar por dentro do trabalho dos meus colegas também, isso é fundamental. Eu acho que a gente hoje tem no Brasil uma rede de profissionais muito capacitados, né, de Fórmula 1. Então, a partir do momento em que eu ouço um trabalho que a Juliane Serrazoli está fazendo, ou eu vejo um trabalho que o Motorsport.com está publicando,
ou uma opinião que o Lito Cavalcante emitiu no canal dele. Tudo isso te ajuda a formar, a te deixar bem informado e te deixar pronto para as transmissões, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que antes, sei lá, nos tempos do Reginaldo Leme, anos 70, começo dos 80, muito provavelmente era um trabalho muito solitário, que era assim, o que você apurou, o que você tem. Hoje em dia não, você tem o que você apurou, você tem o que você conseguiu, mas você tem também, sempre dando os créditos, isso é uma coisa muito importante, o trabalho de todos os demais. Você tem o trabalho dos brasileiros, você tem os trabalhos dos estrangeiros. Então, o importante é que você não seja pego de surpresa por nada, né? Então, assim, vai acontecer uma coisa, poxa, eu já tinha ouvido alguém falar sobre isso, sabe? Então, eu já sei mais ou menos do que se trata. Então, é estar atento, olhos abertos, ouvidos abertos, a consumir todo tipo de conteúdo. O trabalho que a gente desempenha é um trabalho que, geralmente, entre quinta e domingo, te consome muito, né? Te toma muito tempo, mas, ao mesmo tempo, de segunda a quarta, te dá a oportunidade de consumir todos esses podcasts, todas essas entrevistas, todas essas informações, ler as revistas, ler os sites internacionais. Então, basicamente, é o que eu estou fazendo também nessa corrida, e com a alegria, né, de ter uma semana a mais, porque geralmente o GP é muito colado com a corrida anterior, e dessa vez não, dessa vez a gente tem uma semana a mais aí, uma semana antes do Grande Prêmio. Aliás, ainda bem, né, porque eu tô rouco, senão ia ter que falar um monte e não ia ter voz. Mas então essa semana serve para isso, para apurar melhor, para conversar melhor, para ouvir as pessoas, para ligar para as pessoas que a gente tem contato e que nos passam boas informações. Então é isso, é uma preparação que, graças a esse intervalo, pôde ser até feita com mais tranquilidade do que foi o ano passado, por exemplo. Ô, Tiagão, e aí entrando na temporada, eu queria saber, gente, uma temporada muito especial para a gente, né? A gente vai falar daqui a pouquinho também de Gabriel Bortoleto, mas queria saber como é que você está achando dessa temporada. A gente faltando aí 3 grandes prêmios, né, do Brasil, e na sequência Qatar e Abu Dhabi. O que você está achando dessa disputa aí eletrizante agora entre Norris e Piastri? Norris um pontinho na frente ali, o Verstappen até um pouquinho mais abaixo, quem sabe também podendo chegar nos dois. Como é que você está achando essa temporada e a expectativa também para esse final aí? Tem um palpite, você acha que vai dar Norris, você acha que vai dar Piastri? O que você está achando? Cara, que situação, né? Porque palpitar agora com esse um pontinho aí de diferença, e o Verstappen também no cangote ali, não é fácil. Mas eu vou manter o que eu vinha falando já durante o ano inteiro. Não vejo motivo para mudar o meu palpite. Para mim é Oscar Piastri. Eu acho que o Piastri tem um potencial maior aí em relação ao Norris, até de se recuperar, até de conseguir os resultados. A diferença entre eles nunca foi grande, por mais que o Piastri tenha construído em pontos, depois daquela quebra da Holanda, uma vantagem grande. Em termos técnicos, ela nunca existiu. Em termos técnicos, o Piastri nunca foi muito superior ao Norris. Então, essa disputa seria levada, de fato, até o final, como está sendo. Então, acredito numa virada do Piastri aí, a partir do Grande Prêmio de São Paulo. O que a McLaren diz é que ele estava tendo muita dificuldade nas pistas com baixa aderência. Não é o caso aqui, então a gente passa a ter uma corrida em que ele pode performar bem. Depois, Qatar também, uma pista que ele ganhou corrida sprint já. Las Vegas, uma incógnita danada, mas, querendo ou não, mesmo equipamento do Norris, dá para brigar. E aí, Abu Dhabi, a decisão do campeonato. Ele não foi bem o ano passado lá, mas acho que tem totais condições de levar esse título. Então, minha aposta, meu sentimento é que é Piastri. Agora, se você me disser que vai ser qualquer um dos outros dois, não duvido também. Então, acho que o Verstappen tem uma oportunidade importante agora, decisiva em Interlagos, uma pista que ele sempre andou bem, com possibilidade aí de chuva. Se chover, a gente sabe o que ele é capaz de fazer. E o Norris é o líder do campeonato. Foi lá, correu atrás. Aliás, isso é algo que me chama atenção no Norris esse ano. Ele sempre foi muito criticado pela dificuldade, pela
nem sempre está no melhor emocional dele ali, né? Muitas vezes se cobrar exageradamente, se colocar para baixo. E o que ele mostrou essa temporada é que nada disso impede que ele dê a volta por cima. Então foi lá no Canadá, encheu a traseira do companheiro de equipe. Prova seguinte, na Áustria, ele ganhou a corrida com dominância. Então é um cara que sabe dar a volta por cima. Quebrou na Holanda, teve todas as dificuldades do mundo. Conseguiu depois eliminar os pontos aí de diferença em relação ao Piastri e reassumir a liderança do campeonato. Então a resiliência que ele mostrou esse ano, para mim, é algo que chama atenção e que também mostra porque, se ele for o campeão esse ano, vai ser com muitos méritos, embora eu aposte mais no Piastri, eu acho que o Norris também, se vencer, por tudo isso que a gente falou aqui, vai estar em ótimas mãos. Perfeito, você falou aí, até para me corrigir aqui rapidinho, eu falei os últimos quatro GPs, né, que tem aí, eu pulei a etapa de Las Vegas, então Brasil, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi, nessa sequência. Acho que a gente realmente está conseguindo ver o Lando amadurecendo, né? Assim, realmente ele tá conseguindo dar a volta por cima, tá se mostrando mais estável ali. E aí, até assim, falando um pouquinho da reação do pessoal com o Lando, de como ele está sendo visto assim pelos fãs da categoria. Ele recebeu muitas vaias ali no GP do México também, no momento das entrevistas, né? Então eu queria saber assim, se você acha que além de dar a volta por cima na pista, no campeonato, ele conseguiria dar a volta por cima com quem acompanha o esporte, porque ele tem ali algumas falas infelizes que decepcionam as pessoas, né? Ele chega a ter ali rixas com alguns pilotos que tem muitos fãs, então acho que ele já criou uma imagem ali de vilão nessa temporada. Mas eu queria saber se você imagina que tem essa possibilidade dele conseguir reconstruir ali a imagem dele, enfim, e conseguir ter um pouco mais de carinho do público também. Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que, na verdade, faz parte do esporte, né? No esporte, a gente sempre tem a história do mocinho e do bandido, enfim, sempre se vilaniza um contra o outro. Eu acho que o Max Verstappen passou um pouco por isso também com o Lewis Hamilton em 2021. Vi que o próprio Hamilton passou por isso quando disputava com Massa aqui no Brasil, né? As pessoas vilanizavam um pouco o Lewis Hamilton. E acho que só o tempo ajuda a tirar essas percepções, né? Porque nada mais é do que percepções. Você olha o Norris, é um cara que nota 10, é um cara bacana, até mais do que se espera de um piloto de Fórmula 1, né? Muita gente até critica por isso, diz que ele não é tão firme quanto deveria ser, mas não há o que se falar do cara. Piastri idem. O Verstappen, apesar de ser um cara extremamente agressivo na pista, e jogar com todas as armas, também o cara nota 10. Se você ouve todos os pilotos sobre ele, sempre o elogiam, menos o George Russell. Sempre vão elogiar o Max Verstappen como pessoa também, né? Então, o Leclerc, enfim, todos eles são caras legais e assim, é natural que a disputa, que a briga faça com que um ou outro seja vilanizado por parte do público. Então você tem aí um público do Verstappen que é muito grande, você tem o Piastri conseguindo também, graças a esse carisma e essa velocidade com que ele conseguiu as coisas, uma torcida muito grande, e o Norris não pegou essa carona, o Norris não conseguiu ganhar esse público todo, ele tem muitos fãs, é verdade, mas eu acho que ainda abaixo dos dois, né, do Piastri e do Verstappen, por N razões. E acaba acontecendo isso, as vaias, né? Uma coisa que não é bonita, definitivamente, mas que faz parte do esporte e que, principalmente, ele entendeu muito bem, né? Ele, enfim, deu risada e tem de rir mesmo, porque o primeiro colocado é ele. Então, pode vaiar. Enquanto ele estiver na liderança do campeonato, tá tudo bem. E se ele tiver essa cabeça, eu acho que pode ser muito positivo para ele nas provas finais. Se isso vai mudar um dia, depende. Depende muito de quem estiver na briga contra ele, né? Então, assim, imagina se o Norris volta a enfrentar um cara menos carismático que ele, um cara que traz mais problemas, sei lá. Pode ser que esse cara absorva essa parcela de rejeição, né? Mas, de qualquer forma, é isso. Eu acho absolutamente natural do esporte. Na Stock Car aqui no Brasil, a gente viveu isso muito com o Kaká Bueno.
as pessoas torciam contra o Cacá Bueno. E por quê? Porque é o filho do Galvão. Apenas, pura e simplesmente por causa disso. E vaiavam ele, inclusive, no pódio. E hoje em dia ninguém liga mais para isso, né? Então, o tempo ajuda também a solucionar essas coisas. Não, realmente, até mesmo o Verstappen, né? Você comentou que ele já foi vilanizado, e hoje em dia as pessoas estão falando: nossa, eu não gostava do Max antes, eu achava ele, não gostava ali da pessoa que ele era, e agora eu torço para ele ganhar porque eu não gosto mais do Norris. Então, realmente, vai aparecer alguém ainda para absorver essa posição. É. E aí, também, já engatando aqui, queria saber como que você enxerga a chance ali do Bortoleto pontuar aqui em Interlagos, dele fazer uma boa corrida. A Sauber vem ali tendo altos e baixos com estratégia, ainda com os dois pilotos, né? Então, queria saber se você tem alguma expectativa também para o nosso borboleto aqui no GP de São Paulo. Uhum. Então, né, já foi melhor a minha expectativa em relação a Sauber e ao Bortoleto, e é natural, porque, assim como boa parte das equipes, eles abriram mão do desenvolvimento pensando em 2026. Então, houve uma queda de rendimento sensível do carro da Sauber. O Hülkenberg andou bem em Austin, ele andou bem na Cidade do México, mas de qualquer forma não é mesmo aquela performance que a gente viu na Áustria, que estava muito bem, né? Até porque a Haas cresceu, a Haas levou novidades lá para Austin, isso faz diferença. Então eu não vejo o Bortoleto com grandes possibilidades no Brasil. Eu acho que ele pode, neste momento, apostar num Q2, isso para mim é o objetivo mínimo dele, né, na temporada, né, depois que o carro melhorou. Q3 eu acho que muito difícil, só se fizer uma volta mágica, assim, sabe? Mas, enfim, tomara que eu esteja errado, tomara que, na verdade, a Sauber entregue um desempenho aqui superior ao que eu estou esperando. Mas até por ser uma pista também que ele não conhece muito, né? Andou de Stock Car uma vez, mas não tem nada a ver. O asfalto, inclusive, já é outro, já trocou, já foi recapeado. Então, é uma corrida complexa para ele. Então, não acho que a gente possa esperar um grande resultado. Se vier, ótimo. E ele tem cabeça para isso, para conseguir. Até por ser um fim de semana sprint também, né? Com uma pista que ele não conhece, num fim de semana sprint, tudo mais corrido, num momento que a Sauber já não está tão bem. Todos os elementos aí apontam para um fim de semana mais complicado. Mas, de qualquer forma, eu acho que o importante desse fim de semana é tirar essa pressão de correr em casa pela primeira vez, né? Você vai lá, você vai ouvir a torcida gritando teu nome, você vai ter um fim de semana intenso, você vai passar a semana atendendo gente, cumprimentando patrocinador e assim, vai aprender a botar a cabeça no lugar para o ano que vem com um carro mais competitivo ou nos próximos anos, né? Com um carro mais competitivo, aí sim sonhar com melhores resultados aqui. Mas acho que o grande lance é passar por essa experiência mesmo que eu acho que vai ajudá-lo no futuro. Acho que dá para a gente fazer uma análise aqui como uma boa temporada de estreia, né? A gente sabe o quão difícil é ter uma temporada de estreia na Fórmula 1. E por mais que tenha começado ali nos preocupando bastante, o carro da Sauber enfrentava muitos problemas, a gente não via muita evolução nele ali nas primeiras corridas. Chegou a hora que deu uma estabilizada boa e o Bortoleto conseguiu encontrar resultados. Já são 19 pontos, ele fez ali pontos na Hungria, em Spa, na Bélgica, como vocês falaram, na Itália, na Áustria também, né? Mas acho que a corrida de Hungaroring ela é especial demais, né? A sexta colocação foi um momento que o Brasil inteiro ali, a gente voltou a ter o Brasil inteiro falando de Fórmula 1, pelo menos ali no domingo. Foi muito especial. Como é que você se sentiu e como é que você vê faz essa análise da temporada toda do Bortoleto? E também depois de tantos anos, né? A gente não tinha desde o Massa um piloto na Fórmula 1, voltar a ter agora com o Bortoleto a emoção de finalmente ter um brasileiro de volta no grid. Cara, eu acho que o Bortoleto entregou mais do que eu esperava nessa temporada, honestamente. Primeiro pelo carro da Sauber, que terminou a temporada do ano passado como o pior do grid e começou os testes de forma bem preocupante, né? A gente não esperava muito deles. Mas, assim, tiveram uma evolução ao longo do ano e o próprio Bortoleto, cara, assim, eu vejo ele fazendo na Fórmula 1 exatamente o que ele fez na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Não começar tão bem, entender o que precisa melhorar, trabalhar nisso
e entregar os resultados. Então, na Fórmula 3, por mais que ele tenha vencido no primeiro fim de semana dele, no sábado ele teve um acidente, se embananou, bateu com o adversário e poderia ter carregado isso para o domingo e não carregou. Na Fórmula 2 teve a questão das largadas, né, que não eram boas. Ele soube trabalhar nisso para entregar resultados a partir de então. E na Fórmula 1 a mesma coisa, chegou andando atrás do Hülkenberg, normal, o Hülkenberg é um cara experiente, um cara muito rápido de classificação, e a partir de um determinado momento ele neutralizou o jogo e passou a andar na frente. E nos números da Fórmula 1, essa é a dupla que tem mais paridade, né? É o cara que anda mais próximo do companheiro de equipe, é o Bortoleto. Até essa última etapa estava à frente. Aliás, parte da preparação agora é ver como é que está essa disputa, né? Em termos de diferença média de tempo, mas eu acredito que o Hülkenberg tenha passado à frente por um pouquinho só. Mas, de qualquer forma, é um ano positivo e um ano em que cumpre-se o que ele tinha em mente. Eu me lembro que quando as negociações começaram para essa temporada com a Sauber, o primeiro convite que ele teve foi ainda com o Andrea Seidel lá na Sauber, né? Era outra chefia. E, e esse primeiro convite, o que eu soube é que ele não aceitou, nem ele nem a família. Por quê? Porque eles não viam nenhuma razão de estar na Fórmula 1 com uma equipe que não prometia nada. Era uma equipe que seria a última do grid. Tudo bem que tinha o envolvimento da Audi no futuro, mas eles não viam nenhum futuro nisso, né? Poderia até ser queimado. Posteriormente, já com a chefia nova, já com o Mattia Binotto, enfim, com esses outros elementos dentro da equipe, ele e a família foram convencidos de que seria interessante um ano de aprendizado antes do regulamento novo. Então, basicamente, quando ele botou a caneta no papel para assinar, o que a gente sabe é que foi para aprender. Ele assinou esse ano para aprender, nada mais do que isso. Então, corria risco de ser a última colocada no Mundial de Construtores, corria risco de largar todas as provas na última fila, sabia disso, mas seria um ano de aprendizado. Então, perto disso, nossa, é um ano espetacular. Conseguiu muito mais do que se imaginava e aprendeu muito e mostrou muito trabalho, né? Principalmente nessa comparação com o Hülkenberg. Eu acho que deu a segurança para a Audi de que ele de fato é esse talento que eles esperam que ele seja, né? Porque é claro que a Audi nesse momento espera mais do Hülkenberg. Ele é o líder da equipe, ele é o piloto mais experiente, ele é o cara que vai saber se comportar em situações difíceis, como foi na Inglaterra, e ajudou a liderar a equipe em busca de um bom resultado. E o Bortoleto é futuro. O Bortoleto é um cara para crescer e para entregar definitivamente quando eles também, a Audi, estiverem amadurecidos na categoria. Então, para mim, foi uma primeira temporada, eu diria que muito boa do Bortoleto. Não foi perfeita porque é exatamente isso. Teve alguns aspectos que ele podia ter feito melhor. Mas até o que ele podia ter feito melhor o ajudou a aprender e a trabalhar para as próximas temporadas. E já que estamos falando de novatos na categoria, de evolução, você acha que vai ter alguma surpresa no pódio agora no Brasil? Vai ter algum novato que vai conseguir ali, por exemplo, o Berman, que foi, né, uma surpresa muito positiva ali no México. Você acredita que vai ser um pódio mais clássico mesmo, McLaren e Verstappen, ou McLaren Leclerc, ou vai ter alguma surpresa ali no meio do caminho? Depende da previsão do tempo, né? Se chover, podemos aguardar de tudo aí. O ano passado, os dois carros da Alpine, né, por lá, e mudaram o destino da Alpine, por exemplo, no campeonato. Então, acho que tudo pode acontecer. Interlagos, a gente pode ter, sim, surpresas, enfim, resultados inesperados. Mas, olhando do ponto de vista prático, eu acho que a gente vai ter um fim de semana de McLaren dominante, não dominante de ganhar com uma vantagem muito grande, mas de liderar treinos e corridas. Acho que a McLaren é a grande favorita. Verstappen acho que volta a andar bem, não vai ser o desastre que foi lá no México, apesar de não dar para chamar um terceiro lugar de desastre. Mas a classificação foi ruim, né? Eles não tinham ali o carro na mão em nenhum momento. Acho que isso não vai acontecer em Interlagos, eles vão estar bem desde o início, né? Podendo
numa volta mágica e até incomodar a McLaren. E aí depois vem as duas que estão brigando pelo vice-campeonato de construtores, Ferrari e Mercedes. Acho que ambas com condições praticamente iguais aqui, porém com um histórico melhor para a Mercedes, né? A Mercedes, nos últimos anos, tem performado melhor em Interlagos do que a Ferrari. Então, diria que seria essa a ordem de forças aí, né? McLaren, Red Bull, Mercedes e Ferrari. Perfeito. Ô, Tiagão, entrando aqui num ponto que é sempre muito falado, e aí nessa semana está muito em voga aí, que é Singapura Gate e a busca do Massa aí pelo reconhecimento como campeão mundial de 2008. Até contextualizando um pouquinho, rapidinho, né, até porque já fazem 17 anos do acontecido. 2008, o ano que o Felipe Massa perdeu ali o título mundial por um ponto para o Lewis Hamilton na última volta em Interlagos. Nessa temporada tivemos ali uma corrida em Singapura, onde o Nelsinho Batista acabou batendo no muro ali, um lugar até não comum, não usual ali para batidas. E aquela corrida o Massa liderava. O Alonso era parceiro do Nelsinho Batista na equipe da Renault. Ele parou antes da batida, aconteceu a batida, o Massa liderava a corrida, todos os outros carros pararam depois, o Massa acabou voltando para a pista ali depois de um erro da Ferrari com a mangueira no carro. E a partir dali, o Massa ainda ele não pontua naquela corrida, ele fica em 13º, o Alonso ganha a prova. E depois fica-se sabendo, e até um ano depois, né, fica-se sabendo com o Reginaldo Leme ao vivo na Globo, que o Nelsinho Batista ele tinha batido ali numa... Piquet, né? Nelsinho Piquet. Batista é o treinador. O treinador, né? Olha aí. Perdeu, eu falei desde o início, né? O Nelsinho Batista. Nelsinho Piquet. Perfeito. Obrigado, Tiagão. O Nelsinho Piquet, ele havia batido ali propositalmente, né? O Reginaldo Leme trouxe a informação em primeira mão ao vivo na Globo. E dali para cá virou-se uma confusão eterna, né? Uma polêmica eterna aqui, que ele foi dito ali, a priori ali, que ele só descobriu em 2009 mesmo, e aí com o título já homologado não se poderia alterar, né? Mas, em entrevistas recentes aí, o senhor Bernie Ecclestone, ex-chefe da categoria, né, ele acabou dando uma assumida, dando uma admitida que já em 2008 eles já tinham a comprovação ali que houve uma trapaça da Renault para que o Nelsinho batesse e o Alonso parasse antes para conseguir vencer aquela corrida. Não só dele também, né? Tivemos outros 2 episódios ali que até de pessoas que já faleceram, que meio que falaram que em 2008 já se tinha essa conclusão. E aí, partindo disso, o Massa entrou aí com o processo aí para ser legitimado campeão de 2008 e também ali pedindo ali uma quantia em dinheiro que ele deixou de ter sendo vice-campeão e não campeão. E essa audiência, essas primeiras audiências estão acontecendo nessa semana, inclusive, se eu não me engano, termina hoje, que é justamente para definir se a gente vai sim ter um processo de fato desse caso ou não. Se a Corte de Londres, né, se eu não estou enganado, entender que o Felipe Massa ali tem provas concretas ali para caminhar nesse processo, será de fato aberto se não, será arquivado e aí morre esse assunto de vez. Eu queria entender quais chances você acha que o Massa tem nessa história. Eu particularmente acho que é muito, muito justo essa tentativa dele de buscar esse título de 2008, por tudo que a gente ficou sabendo depois. Eu queria saber qual é a chance que você acha que ele tem e também... nesse sentido jornalístico até, você, para quem não sabe, Thiago Genro, do Reginaldo Leme, não sei se na época Entre outros talentos. Não sei se na época já era, mas alguma coisa ali, como é que foi, não sei se você sabe, esse bastidor, para ele soltar essa bomba, cara, porque assim, é uma das maiores bombas da história da Fórmula 1, tem muitas, é verdade, mas Singapura Gate até hoje é muito falado, foi uma grande coisa ali, ele soltou ao vivo na Globo, a gente sabe a repercussão que tem. Até o Galvão não sabia, né? O Galvão fica assustado na hora. Ele pergunta, mas espera aí, isso aí que você está falando é muito grave.
e de fato era, né? Então, nesses dois aspectos, assim, como é que você vê pelo lado do Massa, quais as chances que ele tem, e também nesse lado jornalístico da coisa? Bom, por partes aí, as chances do Massa é difícil dizer, mas eu acho que ele não entraria e não correria atrás disso e não teria essa exposição da imagem, da figura dele, se ele não tivesse algo muito concreto. Então, ele é um cara que já foi agenciado pelo filho do ex-presidente da FIA, que pode, se ele quiser consultar o ex-presidente da FIA sobre qualquer coisa, ele pode. Então, acho que ele tem aí alguma base, algum elemento para buscar o que ele está tentando. Se é justo ou não é justo, eu acho que um resultado manipulado jamais deveria ser considerado para uma temporada de Fórmula 1. Então, em 2009 mesmo, essa corrida deveria ter sido anulada. Então, não importa, mas foi o ano passado, não importa. É um resultado é, manipulado. Eu tive agora num podcast junto com o Max Wilson e ele estava lembrando dos títulos do Armstrong, né? Na volta da França, enfim, foram todos tirados depois de muitos anos em função da confirmação de doping. Então não importa que acabou. Se foi uma coisa que foi adulterada, você precisa realmente tomar uma atitude, tomar uma medida e anular. Agora, passou o tempo, a gente sabe os motivos, né, e das últimas informações do assunto ter sido abafado, né, o Bernie Ecclestone e o Max Mosley não queriam outro escândalo na Fórmula 1 depois do escândalo de 2007, que manchou o campeonato também, então, que era o escândalo da espionagem. Então, tomaram essa decisão de varrer para debaixo do tapete, e isso explode em 2009, e agora o Massa vai atrás. Eu acho que o mais justo seria, porque o Lewis Hamilton também não tem nada a ver com isso, você entender que o campeonato de 2008 foi manchado, foi estragado, e ter dois campeões ali. Você vai ter Felipe Massa barra Lewis Hamilton, ou o contrário, Lewis Hamilton barra Felipe Massa, com um asterisco explicando toda a situação. Mas eu acho que não é justo você entregar esse troféu para o Felipe Massa e nem para o Lewis Hamilton apenas, porque de fato é algo que alterou o curso da história e muita gente até fala e não faz o menor sentido. Ah, mas o Massa não perdeu isso por causa de Singapura. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele não está querendo o ponto da Malásia que ele rodou, ele não está querendo o ponto de Silverstone que ele rodou na chuva. Não é nada disso. Ele só quer que uma corrida que foi disputada de forma indevida, né, que teve o seu resultado manipulado, não seja considerada. Isso para mim é básico. E aí não importa se ele errou, se ele não errou, se ele perdeu por 1, por 10, por 20 pontos. A causa é uma corrida que foi manipulada. Então, para mim, eu acho que seria justo, sim, você ter uma movimentação nesse sentido. E vamos ver, né, qual a possibilidade aí disso acontecer. É imprevisível, mas eu acho que ele não entraria se ele não tivesse certeza que alguma chance de prosperar nisso ele tem. Em relação ao Regi, eu não namorava a Dani, eu comecei a namorar a Dani em 2011, então ainda não tinha essa relação pessoal, mas a gente já trabalhava junto. Eu era o editor do Anuário Automotor, que aliás ainda sou, né, o anuário dele, e então eu acompanhei muito esse momento ali da revelação. Evidentemente não sabia de nada, mas depois eu soube com detalhes, né, do que aconteceu. E uma coisa que eu acho que é muito importante desses bastidores, desse bastidor principalmente, que muita gente hoje, todo mundo já sabe que a fonte dele foi o próprio Nelson Piquet, mas como foi essa fonte, sabe? Isso que foi muito legal. O Nelson estava no Grande Prêmio da Hungria daquele ano, de 2009, que, se eu não me engano, acabou sendo a última corrida do Nelson, e estava ali contando os causos dele num grupinho grande de jornalistas, né? Os brasileiros que cobriam a Fórmula 1 estavam todos ali acompanhando o que o Nelson dizia, o papo do Nelson, as risadas, enfim, um papo bem tranquilo. E num determinado momento o Nelson falou: não, agora eu tenho vindo mais, porque tem uma coisa que eu preciso acompanhar mais de perto, tal, enfim, e deixou isso no ar. E, e todo mundo foi embora, se dispersou a rodinha, né, dos jornalistas,
E o Regi ficou com isso na cabeça, ele conta que ele ficou com isso na cabeça. Então, teve um momento ali, no fim do dia, que ele estava passando pelo motorhome da FIA e viu lá dentro o Nelson e resolveu bater lá para ir falar com ele. E falou: Nelson, você falou uma coisa que me deixou pensativo, que você voltou a acompanhar as corridas porque você precisa resolver uma coisa. Você já pode dizer o que é isso que você precisa resolver? E aí o Nelson virou e falou assim: olha, você foi a única pessoa que veio saber sobre isso, a única pessoa que percebeu isso. Então, segura aí que eu vou te contar e a gente vai fazer isso juntos. E a partir de então, teve um furo nas mãos aí, um furo mundial. Então, acho que essa sagacidade também do jornalista, né, de não temer fazer a pergunta que parece óbvia, tipo, sabe, por quê? Tá, você veio, você precisa resolver, mas o que você precisa resolver? Às vezes podia ser, sei lá, a reserva do hotel do Nelson que tinha dado errado, podia ser uma coisa nada a ver, mas vale perguntar e vale ir atrás. E eu acho que esse foi o grande mérito do Regi nessa reportagem. E então, assim, acho que foi uma lição grande também para todos nós no jornalismo, como várias outras que ele deu aí nesses mais de 50 anos de Fórmula 1, né? Só complementando a informação, o Felipe então, ele move esse processo contra a Fórmula 1, contra a FIA e contra o Bernie Ecclestone. Aconteceram aí as audiências nessa semana como um todo, né? E também me deixar claro aqui, o Nelson Batista, ele já falou disso, o Nelson Batista, toda vez eu tô errado, o Nelson Piquet, ele já deu declarações aí, né? Ele disse o quanto ele se sentiu pressionado que a Renault pressionou muito por fazer isso. Ele era o ano de estreia também do Nelsinho, tinha como companheiro de equipe o Fernando Alonso, já bicampeão do mundo, né? Então, só deixando claro aí. Mas eu acho que é muito isso, assim. Eu acho muito justo do Massa ir atrás, porque eu entendo também o motivo da homologação que tudo fala. Eu também concordo com você. Acho que mesmo que nesse sentido já deveria ser tido voltado atrás já em 2009. Para quem não sabe, o Massa ele só pede a anulação do GP de Singapura, e aí, como ele ficou em terceiro e não pontuou, todos se perdendo, todo mundo, obviamente, perdendo os pontos, ele passaria o Hamilton, ficaria na frente e seria campeão. Mas eu acho que o melhor caminho é isso, não sei o que a Laura acha, mas eu acho que o melhor caminho também seria o campeão duplo aí, porque, cara, você tirar um título do Hamilton 17 anos depois, agora que ele já é o maior junto com o Schumacher, acho que fica um tanto quanto inadequado também. Então acho que, eu não sei a opinião da Laura, mas eu também concordo que a melhor opção seria o campeão duplo. Acho que faz super sentido, até falando aqui com o meu coração mesmo, né? Sou uma brasileira, então o Felipe Massa campeão seria ideal, mas também, nossa, sou muito fã do Hamilton desde criança, então também me doeria ver ele perdendo um campeonato em que ele também teve uma ótima performance. Então, nossa, seria a solução ideal, assim, realmente. Também não sei quais as chances de acontecer, né? Mas seria perfeito. E aí, até encaminhando já para o encerramento, eu queria saber, Thiago, se você já pode comentar um pouquinho assim dos seus planos para o futuro mesmo, se você já tem novos projetos no caminho, como que fica agora também com a questão da transmissão indo para o Grupo Globo. Se você puder contar um pouquinho para a gente. É isso. Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente dizer, né, agradecer o apoio e as mensagens que a gente recebe do trabalho na Band, enfim, elogiando o trabalho que a gente fez nesses 5 anos de transmissão da Fórmula 1 e das bases. É, sem dúvida, algo que deixa a gente muito contente. Claro que nem todo trabalho é perfeito, todo trabalho pode ser melhorado, e não foi diferente com o nosso, mas, acima de tudo, acho que o fã da Fórmula 1 entendeu como um trabalho, no geral, bem feito, né? Para a próxima temporada, eu tenho contrato ainda com a Bandeirantes. A gente deve continuar com grandes emoções aí na pista, porque tem Stock Car, tem Copa Truck, tem Porsche Cup, e pelo que eu soube agora, está piscando agora aqui nas minhas mensagens, ainda não sei nem se já é oficial, mas que a Indy foi anunciada. Então, muito bacana a gente ter a Indy de volta na Band. Afinal de contas, foi lá também que eu tive as primeiras oportunidades, né? Foi com a Indy
que eu tive as primeiras oportunidades, enfim, ao lado do Theo José. Então, bacana saber que isso está acontecendo. E então, acho que assim, a expectativa é a melhor possível para 2026. A Fórmula 1 é um produto fantástico, é um produto que é rentável, que é bom para qualquer emissora. Não por acaso, todo ano de renovação, você tem 4 emissoras batendo na porta da Liberty e querendo transmitir isso em TV aberta no Brasil, algo que não existe em lugar nenhum do mundo mais. Então, eu acho que a Globo vai agora fazer o trabalho dela bem feito, tem material suficiente para fazer bem feito também, e a gente vai poder concentrar nas outras categorias, como a gente já faz. A gente faz um super trabalho na Stock, um super trabalho na Truck, um super trabalho na Porsche, e não vai ser diferente, um super trabalho na Indy, e eu acho que é isso que a gente vai fazer na próxima temporada. Então, conto com todos vocês também na audiência, que estejam lá com a gente. A Fórmula 1 mudou de canal, assistiremos em outro canal, mas as demais categorias permanecem lá com a gente e vamos fazer com o mesmo entusiasmo de sempre. Ô Thiago, rapidinho antes da gente encerrar, porque a gente falou muito de Fórmula 1 aqui, você falou bem da Stock Car, eu queria falar um pouco sobre ela e até voltando para a sua carreira. Você é autor da biografia do Ingo Hoffmann, que é, para quem não sabe, ex-piloto de Fórmula 1, o maior campeão da Stock Car. Como que foi para você fazer essa biografia de um cara tão importante para o nosso cenário automobilístico aqui no Brasil? E como é que ele recebeu também, né? A notícia, depois o livro como em si, o livro em si. Como é que foi? Olha, foi uma realização de um grande sonho, porque o que acontece? Eu sempre fui um cara apaixonado por biografias, adoro ler biografias, é o meu estilo de livro favorito. Tenho como grande referência o Rui Castro, né, o autor da biografia do Mané Garrincha e de outros personagens aí ao longo da história. Gosto desse tipo de texto, principalmente a biografia feita em terceira pessoa, né, com um texto mais jornalístico ali. Então, é algo que eu sempre quis fazer. Eu tinha isso na cabeça de um dia fazer uma biografia de um grande piloto. E o que acontece é que o Ingo Hoffmann, para mim, era o maior expoente assim, né, dos pilotos brasileiros, especialmente pela carreira que ele construiu aqui no Brasil, depois de um período difícil na Stock Car, e que nem todo mundo conhecia, né, essa história em detalhes. Então, em 2013, eu tive essa ideia, procurei pelo Ingo e falei, vamos fazer junto. E ele já estava com essa ideia na cabeça, alguns amigos já tinham proposto essa ideia, e ele foi super solícito, e a gente teve mais de 25 horas de gravações sobre a história da carreira dele, que depois eu pude colocar no papel, e virou esse livro que ele gostou muito, que ele sempre agradeceu muito por ter tido a ideia e a iniciativa de procurá-lo. E acho que foi um presentaço que a gente deu aí para o fã de automobilismo, e principalmente um documento para preservar a história dele e a história da Stock Car também, que é riquíssima e, enfim, está próxima dos seus 50 anos aí. Não pode contar com a gente também. A gente já vem tentando se aproximar dessas outras categorias do automobilismo, né? Então, assim, o trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Acho que já tem, assim, uma grande memória afetiva, né, com as transmissões, assim, de reunir com a família mesmo. Desde pequena eu sempre assisti com a minha família, então a gente vai acompanhando ali, vou crescendo junto com o esporte, né? Então a Band já faz uma parte assim da minha jornada mesmo. Foi bem nesses últimos anos que eu me aproximei mais do automobilismo. Eu entrei na faculdade de jornalismo já pensando muito nisso, então acho que a gente vai entrando cada vez mais nesse universo, né, ali junto com vocês. Então, muito obrigada pelo tempo, pela conversa de hoje, foi super produtiva. Falamos da sua jornada, deu várias dicas para nós também, jornalistas que estamos começando agora, acho que foi maravilhoso. Então, queria agradecer mesmo. Enfim, e nossa, fique muito convidada aqui, né, a voltar a conversar com a gente mais vezes. Vamos acompanhando também todos os próximos passos. Então, muito obrigada. Que legal, eu que agradeço e desejo a vocês toda a sorte aí, Leonardo, Laura, no projeto e também nas carreiras, né? Que a gente se cruze aí pelas pistas do Brasil e do mundo. Valeu, Thiagão, muito obrigado, viu? Obrigado por ter aceito o convite.
muito sucesso, que a gente tenha aí 4 excelentes corridas, principalmente para o Bortoleto, e muito sucesso no futuro aí, seja onde for, e na Band também, principalmente. Isso, então encerramos o Variando Entrevista de hoje. Muito obrigada a todos por acompanharem e ao Tiagão por ter vindo aqui com a gente hoje. Obrigada, Léo. Isso. Obrigada, gente. Até mais.